Neste vídeo eu vou te mostrar como aplicar na prática uma alimentação saudável e nutritiva, focada no seu emagrecimento para a vida toda. E ainda mais, eu vou te mostrar como ajustar essa alimentação para a sua rotina de vida atual e também como você vai fazer para alcançar o seu objetivo específico, seja ele perder peso, manter o peso que você já perdeu ou apenas ganhar saúde. Então, relaxe, se acomode, abra sua mente e vamos começar. I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is I'm always in my head. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu vasculho muitos livros e muitos artigos científicos em busca da melhor ciência atualizada hoje no mundo para o seu emagrecimento, estilo de vida e saúde. E no vídeo de hoje eu vim te mostrar como você pode ajustar a sua alimentação na prática. Eu vou te mostrar algumas dicas gerais para você começar com o pé direito nessa sua nova alimentação e também irá te dar uma boa ideia de como tudo funciona. Então vamos para o primeiro ponto, montando o seu prato. Mas antes de pensar em montar o seu prato, você tem que definir uma coisa antes com você mesmo. Primeiro você tem que pensar qual é o seu objetivo. Uma alimentação saudável e natural, como a que eu proponho, vai variar muito dependendo do seu objetivo, seja ele emagrecer, manter o peso que você já perdeu ou até mesmo ganhar massa muscular. E também vai variar muito a questão dos macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Então a alimentação pode ser mais low carb, mais cetogênica, mais paleolítica, mais alta em carboidratos, vai depender do seu objetivo específico. Portanto, uma coisa que eu te aconselho muito é, antes de você assistir esse vídeo, você assistir um outro vídeo que eu fiz falando sobre cada tipo de alimento e a constituição de cada tipo de alimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falo melhor sobre os carboidratos, as proteínas e também das gorduras. Mas, caso você não tenha assistido esse outro vídeo ou você não queira assistir, não tem nenhum problema, mas tenha em mente que esse outro vídeo iria te ajudar muito, iria agregar muito mais coisas. E o primeiro ponto que você tem que ter em mente é que se o seu objetivo principal for emagrecer, uma alimentação mais cetogênica, mais paleolítica ou então até mais low carb, que são alimentações mais baixas em carboidrato, é, segundo a ciência, a melhor estratégia para você perder peso e sair da obesidade de uma forma mais fácil e mais eficiente. E também, particularmente, na minha opinião, uma alimentação mais baixa em carboidratos vai ser a que vai te trazer cada vez mais saúde, pois é essa alimentação que nós estivemos consumindo ao longo dos anos, ao longo da evolução humana. Então o nosso corpo está adaptado a consumir esse tipo de alimento, mais rico em proteína, mais rico em gordura e mais baixo em carboidratos. Porém, a alimentação vai variar muito dependendo do seu objetivo específico, como eu já expliquei mais cedo. Portanto, você vai ter uma liberdade total para decidir o que você acha melhor para você ou não. Se você já alcançou seu peso ideal e quer apenas manter o peso que você já está, você pode aumentar mais os carboidratos na sua alimentação, não tem nenhum problema. O que você tem que manter a base é dos alimentos naturais e nutritivos e diminuir ao máximo os industrializados, processados e refinados, que não vão te ajudar em nada, provavelmente vão fazer você ganhar mais peso de novo e não vão fazer nenhum bem para a sua saúde. Agora, se você ainda não atingiu o seu peso ideal e quer diminuir peso de uma forma mais rápida e mais fácil, o melhor que você tem a fazer é diminuir ao máximo os carboidratos, pois eles não vão te ajudar a emagrecer e perder gordura. Depois que você chegar no seu peso ideal, você pode mesclar os carboidratos, mesclar não é a palavra boa. Você pode ajustar os carboidratos de acordo com o seu estilo de vida, para assim manter o seu peso ideal. E agora, se você atingiu o seu peso ideal e seu objetivo agora é ganhar massa muscular e você acha que vai ter que ter uma alimentação mais rica em carboidratos para isso, então você também pode fazer isso, você tem total liberdade. Mas em relação ao ganho de massa muscular, não necessariamente você precisa ter uma alta alimentação de carboidratos para ganhar massa muscular. O que vai definir o seu ganho de massa muscular são os nutrientes que você está consumindo na alimentação. E carboidratos, no geral, são a fonte de energia e não de nutrientes. Então, você otimizando a sua alimentação com alimentos mais nutritivos, vai ser o que vai otimizar ainda mais o ganho de massa muscular.
Portanto, uma alimentação com maior quantidade de nutrientes vai ser o que vai aumentar ainda mais o seu anabolismo muscular. Os carboidratos podem até ajudar um pouco, mas não precisam vir em grandes quantidades, não é tão necessário assim. Mas mesmo assim, independente do seu objetivo, você pode modificar a alimentação da forma que você achar necessária e priorizar o seu objetivo. Você pode, por exemplo, aumentar o carboidrato caso você queira ganhar massa muscular, ou então diminuir o carboidrato caso você queira ganhar massa muscular. E você vai ver como o seu corpo responde a isso. Você tem que lembrar que cada metabolismo, cada organismo é único e vai responder diferente para a mesma alimentação. Uma alimentação que eu faço não vai funcionar do mesmo jeito para mim como funciona para você, ou vice-versa. Você vai ter que testar, ver como o seu corpo responde e a partir disso adaptar a alimentação com a resposta que ele vai dar. Em resumo, o ponto-chave que você tem que ter em mente aqui é ter o pilar de uma alimentação mais saudável, natural e nutritiva e diminuir ao máximo alimentos industrializados, processados e refinados, que não vão te ajudar de nenhuma forma. Eu falo muito sobre esse pilar de uma alimentação saudável, nutritiva e natural no vídeo que eu citei mais cedo, sobre carboidratos, proteínas e gorduras. Então, mais uma vez, eu te indico a assistir esse vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de pratos que vão exemplificar uma alimentação saudável, natural e nutritiva. Alguns deles são mais ricos em carboidratos, outros mais baixos em carboidratos, outros ricos em gordura, outros baixos em gorduras, mas todos eles vão ser pratos que vão te ajudar tanto a emagrecer quanto a manter o peso que você já tem ou até ganhar massa muscular. E o primeiro prato que nós temos aqui é um filé de salmão com brócolis e cenoura na manteiga, um prato típico low carb. Outro prato é um bife com fatias de abacate e salada, um prato típico cetogênico. Outra opção de prato seria coxa de frango com batata doce e couve-flor, um prato típico paleolítico. Outra opção seria hambúrgueres com bacon, queijos e legumes mistos, um prato típico low carb. Temos também arroz com almôndegas, molho de tomate e queijo, um prato mais alto em carboidratos. Mais uma opção seria abóbora com camarões na manteiga e salada, um prato moderado em carboidratos. Nós também temos aqui ovos com bacon e espinafre, um prato típico cetogênico. E esses são apenas alguns exemplos para te inspirar a criar os seus próprios pratos. As possibilidades que você tem são quase infinitas. Você pode deixar o prato cada vez mais elaborado ou então cada vez mais simplista, vai depender muito de você. E você vai ter que ir adaptando isso com o seu estilo de vida e também tem que fazer isso aos poucos, porque isso é uma mudança de estilo de vida. Você tem que adaptar isso para uma vida inteira e não apenas para poucos meses para querer emagrecer. Uma dieta de verdade, o conceito certo de dieta, é uma alimentação que você segue durante toda a sua vida e não apenas durante poucos meses. E agora nós vamos para o segundo ponto. Qual a base? Você tem que primeiro decidir qual vai ser a base do prato que você vai montar. Antes de mais nada, só em você aumentar o consumo de alimentos naturais que vieram da natureza e diminuir o consumo de alimentos industrializados que vieram da indústria, já vai ser mais de meio caminho andado para você conseguir alcançar o seu objetivo. Portanto, como base do seu prato, você tem que ter os alimentos naturais, vegetais variados, carnes diversas e também alimentos derivados de animais. E minimizar ao máximo o consumo de alimentos processados, refinados, industrializados, farinhas, açúcares, doces. Essas substâncias da indústria são substâncias tóxicas que não vão fazer nada bem para o seu corpo e não vão te ajudar a chegar no seu objetivo. E agora, com o prato vazio na sua frente, o que eu te indicaria como primeiro passo seria adicionar logo uma fonte boa de proteína, uma fonte completa de proteína com alto valor biológico. Aí as opções são inúmeras que você pode escolher de acordo com a sua preferência. Carnes de todos os tipos, peixe, frango, porco, vaca, carneiro, peru, qualquer outro animal, carne moída, ensopada, desfiada, bife, churrasco, assados, grelhados e qualquer outra variedade que possa imaginar. Ovos de qualquer animal, omeletes, ovos cozidos, fritos, mexidos ou fritadas. Peixes e frutos do mar, salmão, sardinha, atum e qualquer peixe disponível, ostras, camarões, polvo, mariscos, lula, caranguejo e qualquer fruto do mar disponível. Laticínios integrais, como queijos gordos e artesanais, iogurte integral, fermentados, entre outros.
Se você for vegetariano ou vegano, as suas opções de proteína de alta qualidade vão ficar bastante limitadas, assim como a sua alimentação no geral. Nada certo nem errado com isso, porém a forma que eu trabalho é com uma alimentação mais rica em alimentos naturais, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, pois como a ciência mostra, os alimentos de origem animal são essenciais para a vida humana. Então é dessa forma que eu trabalho, de acordo com o que diz a ciência. Se você tem um estilo de vida mais vegano ou vegetariano, eu te aconselho a procurar um profissional que consiga te ajudar com isso, porque eu não sou essa pessoa. E agora nós vamos para o segundo ponto. Aliás, o terceiro, né? Desculpa. O terceiro ponto, qual o objetivo? Agora que você tem a sua peça de proteína no seu prato, né, a sua alimentação mais proteica, mais nutritiva, você vai decidir o seu objetivo para decidir o que vai ter de resto no seu prato. Primeiro você pega a proteína, a maior fonte de nutrição que você vai ter, coloca no prato. Depois disso, dependendo do seu objetivo, você vai decidir o resto que vai ter no seu prato. Agora, a pergunta que fica aqui é a seguinte: você vai querer um prato mais baixo, mais moderado ou mais alto em carboidratos? Como eu já falei, se o seu objetivo é emagrecer, perder peso, uma alimentação mais baixa em carboidratos vai ser a que vai te trazer mais resultados. Carboidratos, no geral, são uma fonte de energia e não de nutrição. Então, quando nós diminuímos esses carboidratos e aumentamos proteínas e gorduras, nós vamos otimizar a sua alimentação no quesito de nutrientes. Você vai ter uma alimentação mais nutritiva e menos calórica, no caso, né? Porém, os carboidratos também vão influenciar diretamente um hormônio no seu corpo chamado insulina, que está diretamente ligado com o acúmulo de gordura e a dificuldade de perder essa gordura. Eu tenho um vídeo falando só sobre a insulina, eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você tenha alguma dúvida. Porém, esse é o principal ponto para você diminuir os carboidratos da sua alimentação. Agora, se você está em um peso ideal, que você não quer perder peso, você pode muito bem fazer uma alimentação moderada em carboidratos. Você não vai nem aumentar o seu peso e nem diminuir o seu peso, vai apenas manter o que você já tem. E caso o seu objetivo seja ganhar massa muscular, você pode tanto fazer uma alimentação alta em carboidratos, quanto uma alimentação baixa em carboidratos. Como eu falei mais cedo, vai depender de como o seu organismo vai responder a essa alimentação. Por exemplo, eu faço uma alimentação baixa em carboidratos e o meu objetivo é ganhar massa muscular. Eu já ganhei bastante massa muscular de ano passado para cá, com uma alimentação baixa em carboidratos. Porém, esse é o meu metabolismo. O seu metabolismo pode ser que responda de forma diferente ou de forma igual, vai variar muito. Então você vai ter que testar, ver como o seu organismo vai responder e daí vai decidir se vai aumentar carboidrato, diminuir carboidrato, manter os carboidratos. Mas, no geral, caso o seu objetivo seja emagrecer, perder peso, diminua os carboidratos, pois esse vai ser a melhor solução. Então, se você quiser fazer um prato mais baixo em carboidratos, você pode adicionar legumes leves em geral, como brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu, repolho, pimentão, tomate, pepino, cebola, alho, vagem, cogumelo, quiabo, berinjela, entre outros. Ou então folhas em geral, como rúcula, agrião, alface, espinafre ou qualquer outra. Caso você queira aderir a uma alimentação mais rica em carboidratos, você deve manter a base da alimentação saudável e natural, alimentos naturais, e diminuir os carboidratos refinados e industrializados. Então você pode adicionar na sua alimentação alimentos como abóbora, batata doce, arroz, mandioca, taioba, cenoura, beterraba, entre outros. Mas tenha em mente que esses alimentos são mais ricos em carboidratos e mais baixos em densidade nutricional. Tem pouco nutriente para muito carboidrato. Então você vai ter que ajustar isso de acordo com o seu objetivo específico. E agora nós vamos para o quarto ponto, né? Complementos. Nesse ponto você já tem uma fonte de proteína no seu prato, uma fonte densa de nutrição e também já tem alguns vegetais fibrosos ou então vegetais mais ricos em carboidratos. Você já poderia parar por aí caso quisesse. Mas porém você também tem a opção de adicionar outros complementos caso você queira. Nesse ponto você tem a opção de adicionar alguma gordura natural extra caso você queira e também dependendo do seu objetivo específico. Lembrando sempre que caso essas gorduras extras entrem em grande quantidade, também podem atrapalhar o seu objetivo de emagrecimento, pois vão ser mais energias que você está colocando para dentro do seu corpo.
A melhor forma que eu te indico de consumir essas gorduras são consumir elas já embutidas nos alimentos, como em carnes, frutas, como o abacate e o coco, peixes e também frutos do mar. As gorduras já estão dentro desses alimentos e você comendo eles, automaticamente você já está as ingerindo. No entanto, caso você queira adicionar mais sabor ao seu prato, ou então colocar mais energia na sua alimentação, na sua refeição, você pode adicionar gorduras externas, como a manteiga, o azeite de oliva, o óleo de coco ou a própria gordura de porco. Essas gorduras que você está adicionando por fora na sua alimentação vai te ajudar a ter maior saciedade e não vai aumentar tão drasticamente os níveis de insulina no seu sangue, o que vai fazer com que o seu corpo não acumule gordura. Em se tratando de gorduras para você cozinhar, eu te indicaria utilizar gordura de porco, manteiga de primeira qualidade, óleo de coco ou azeite de oliva. Porém, eu não gosto que você utilize o azeite de oliva para fritar qualquer coisa, pois o azeite, em altas temperaturas, ele perde algumas das suas propriedades e também vira um outro tipo de óleo que não é tão benéfico para a sua saúde. Então, caso você vá esquentar algum alimento na gordura, utilize a gordura de porco, a manteiga ou o óleo de coco, não utilize o azeite. O azeite você pode utilizar por cima da refeição in natura, sem esquentar. Ainda, outro complemento natural de gorduras seriam castanhas, nozes ou sementes, que você poderia adicionar em alguma das suas refeições para adicionar crocância. Geralmente elas são utilizadas mais em lanches, né? Eu gosto de utilizar muito castanhas com iogurte natural entre uma refeição e outra, quando eu faço algum lanche, que é uma coisa muito difícil. E também tenha em mente que você sempre deve priorizar a densidade nutricional dos alimentos, a quantidade de nutrientes que tem nos alimentos, pois o seu corpo bem nutrido é um corpo que vai trabalhar melhor e vai eliminar gordura ou ganhar massa muscular de uma forma mais otimizada. Então, tente focar em alimentos que têm maior quantidade de nutrientes, como carnes, proteínas animais de alto valor biológico e também alguns alimentos vegetais que tenham também grande quantidade de nutrientes. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre densidade nutricional de alimentos, bem lembrado. Eu vou fazer e depois eu deixo o link aqui em algum canto quando eu fizer. Ah, mas só uma coisa, em se tratando de densidade nutricional, quantidade de nutrientes que tem em cada alimento, os alimentos de origem animal são os que têm maior valor nutricional, são os que têm maior densidade nutricional. Mas enfim, as possibilidades são inúmeras quando você prioriza uma alimentação mais natural e nutritiva e tenta diminuir ao máximo o consumo de alimentos industrializados, processados e refinados. E isso que eu estou te explicando são apenas algumas sugestões básicas de uma forma extremamente simples de como você pode começar a se alimentar de uma forma mais saudável e nutritiva. E no momento que você abre a sua mente para essa infinidade de possibilidades, você consegue realmente alcançar uma verdadeira liberdade alimentar. O que nos leva ao nosso ponto 5, flexibilidade, os esquemas de flexibilidade. Uma coisa que eu posso te afirmar é que nada na vida é 100%, e a única certeza que nós temos é que mudanças vão ocorrer. Para você conseguir fazer uma dieta de forma correta, seguindo ela pelo resto da sua vida, essa dieta não pode ser um martírio na sua vida, não pode ser muito restritiva. Ela tem que ser flexível e também adaptável. E isso quer dizer que você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Se em 80%, 90% da sua semana você está se alimentando bem, com alimentos de qualidade, alimentos nutritivos, é isso que vai definir o seu progresso. Esses 20%, 10% de alimentação errada, que geralmente acontece por algum imprevisto ou alguma ocasião especial, não vai impactar tão drasticamente no seu progresso. E você pode curtir esses momentos sem nenhum peso na consciência. E você pode definir isso com os esquemas 80-20, 90-10 ou 95-5. Onde no esquema 90-10 você vai passar 90% do seu tempo, 90% da sua semana, se alimentando com alimentos naturais, alimentos nutritivos e de qualidade. E esses 10% vão ser de alimentações mais livres, onde você vai poder comer o que você quiser. Esses 10% vão ser a exceção da sua semana. E também você pode optar por esquemas mais flexíveis, como 80-20, onde 80% da sua semana vai ser de uma alimentação de maior qualidade e 20% você vai deixar para alimentações mais livres, onde você pode comer o que você quiser. Ou até esquemas menos flexíveis, como 95-5,
onde apenas 5% da sua semana vai ser de alimentos menos nutritivos, alimentos mais livres. E lembrando sempre que quanto mais resultado você quiser, menos flexível esse esquema vai ter que ser. E também é bom lembrar que você não necessariamente precisa utilizar esses esquemas de flexibilidade. Porém, caso você queira ou apareça alguma ocasião que necessite deles, você pode utilizar sem nenhum peso na consciência. Tem um vídeo que eu fiz que eu explico melhor como você pode calcular esse esquema de flexibilidade na sua semana. É um cálculo simples onde você usa apenas regra de 3. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para caso vocês queiram se aprofundar ainda mais nisso. Mas, de uma forma simples e resumida, você pode usar esse esquema de flexibilidade, por exemplo, para reservar o sábado para enfiar o pé na jaca e comer o que você quiser, ou então não precisa guardar um dia específico. Você pode deixar ele livre, caso apareça alguma ocasião que te permita comer alguma besteira, algum alimento fora de uma alimentação natural e nutritiva, você pode utilizar sem grandes problemas. Então, quem vai decidir isso é você, de acordo com o seu estilo de vida e também as suas preferências. Mas também tenha em mente que isso vai depender muito do seu grau de resistência metabólica à perca de peso. Tem pessoas que vão conseguir fazer essa flexibilidade de um grau mais elevado, por exemplo, o esquema 80-20, que é muito flexível, e vão conseguir perder peso sem nenhum problema. E tem pessoas que mesmo fazendo o esquema 90-10 ou 95-5, ainda vão ter dificuldades em perder peso. Então, para essas pessoas que são metabolicamente mais resistentes à perca de peso, à perca de gordura, vai ter que ter um comprometimento ainda maior. E agora vamos para o 6º ponto, né? Fora de casa. Como é que você faz para comer fora de casa? E a resposta para isso é muito simples. Você vai comer fora de casa da mesma forma que você come em casa. Não tem muito segredo, ainda mais hoje em dia, com tantos restaurantes buffet e self-service em cada esquina que nós vamos. O grande problema de comer fora de casa é que nós não temos o controle total dos ingredientes que estão no prato que nós vamos pedir. Então, a chance de nós comermos alguma coisa que vai nos prejudicar, não vai nos ajudar, é muito grande. Mas, mesmo que você não possa saber se foi utilizada alguma coisa que vai te prejudicar ou não, como por exemplo, óleos vegetais, que é muito costumeiro ser utilizado e não vai fazer nada bem para a sua saúde e nem para o seu emagrecimento, você pode optar por opções minimamente processadas, alimentos mais naturais, como carnes, peixes, folhas e vegetais. Nos restaurantes que têm a opção de self-service, você pode montar um prato natural e saudável muito facilmente. Então, mesmo que você não tenha 100% da certeza do que tem no alimento, nesses restaurantes self-service, você tem até pelo menos 90% da certeza de que aquele alimento que você está colocando no prato é um alimento natural, nutritivo e que vai te ajudar a chegar no seu objetivo específico. Então, o que você tem que ter em mente é o seguinte: você tem que fazer o melhor que você pode na situação em que você se encontra. Já nos restaurantes à la carte, a opção pode ser ainda mais fácil, pois praticamente todos vão ter várias opções naturais e nutritivas que você pode escolher, como opções de saladas, grelhados e legumes diversos, peixe assado com legumes na manteiga, frango assado, bifes, frutos do mar, saladas com frango, omeletes, etc. E todas essas opções são achadas com frequência e com relativa facilidade em um grande número de restaurantes. Um tipo de restaurante que você encontra muito no Brasil, com uma alimentação boa, saudável e nutritiva, além do self-service, são as churrascarias. Nas churrascarias você pode pedir carnes de todos os tipos. Carnes são alimentos saudáveis, nutritivos e que vão te ajudar a cada vez perder mais gordura e ganhar mais saúde. E além deles, existem vários outros tipos, como restaurantes gregos com carnes, legumes e folhas, restaurantes mexicanos com carnes e legumes, aí você tem que fugir das tortilhas e dos farináceos, restaurantes indianos com frango, carneiro, ensopados e legumes, restaurantes italianos com peixes, carnes, frutos do mar e saladas, nesse caso você vai ter que fugir das massas, restaurantes mediterrâneos com saladas, grelhados, queijos, peixes e frutos do mar, até mesmo pubs onde você encontra asinhas de frango, carnes, entre outros. Restaurantes tailandeses, onde você pode comer curry com carnes, frutos do mar, legumes e folhas. Restaurantes vietnamitas com ensopados com carnes e frutos do mar. Restaurantes chineses
com mexidos de carnes e legumes, aí nesse caso você tem que tomar cuidado com os molhos e os doces. Restaurantes coreanos com churrasco típico e ensopados de carnes variadas. Restaurantes japoneses com sashimi, entre outros. E nesse caso você vai ter que tomar cuidado com os açúcares adicionados e o excesso de arroz. E também tome cuidado com os molhos shoyos e os molhos para saladas. Mas claro, se você escolher ir em uma hamburgueria ou uma pizzaria, as suas opções vão ficar bem mais restritas. Mas mesmo nesses lugares você consegue umas opções um pouco melhores. Então veja que as opções são inúmeras e muito variadas. Não tem desculpa para você não seguir uma alimentação saudável e nutritiva fora de casa. E veja também que mesmo você não tendo nenhuma opção de uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, você pode utilizar esse dia com o seu esquema de flexibilidade. Utilizar esse dia para comer uma alimentação mais errada, mais fora da sua rotina, mas com a consciência tranquila de que isso vai ser uma exceção e não a regra. E assim você vai ter uma grande flexibilidade na sua rotina, no seu estilo alimentar e uma verdadeira liberdade alimentar. E agora nós vamos para o 7º ponto: compras. Hora de irmos às compras. Geralmente, todos os supermercados possuem um layout bem similar, sendo que as substâncias comestíveis, os alimentos industrializados, processados e refinados, estão desde que a gente entra no supermercado em praticamente quase todos os corredores e nos perseguem até 2 passos do caixa. Enquanto os alimentos saudáveis, naturais e nutritivos ficam jogados para escanteio, como as frutas, verduras e o açougue, ficam nos cantos ou nos arredores. Então, como regra geral, quando você for às compras, tente passar pelos cantos e raramente pelo meio. E com essa estratégia você vai ter um acesso rápido a alimentos frescos, como legumes e verduras, ao açougue, à peixaria, ao freezer e aos refrigeradores, com queijos, manteigas, bacon e etc. E outra dica muito preciosa é você se assegurar de não ir fazer as compras com fome, pois isso vai te prejudicar muito. Esses alimentos, entre aspas, que você encontra nos corredores do meio do shopping, atingem os sensores de prazer do seu cérebro. Então seu cérebro começa a apitar: compre, compre, compre. Você tem que ter em mente que as indústrias de alimentos gastam milhões de bilhões de reais para esses alimentos ficarem cada vez mais viciantes e tentadores. E agora nós vamos para o ponto 8, o bônus. Eu trouxe alguns itens bônus para explicar para vocês. E o primeiro ponto bônus que eu trouxe é a questão do medo. Muitas pessoas têm medo de começar uma nova alimentação, principalmente baixa em carboidratos, porque acham que isso vai de alguma forma prejudicar a saúde dela. Então elas ficam com medo e qualquer problema que acontece na vida, elas culpam a falta de carboidrato. E esse medo vem justamente da falta de informação. Quando você ou qualquer pessoa não tem informação necessária sobre determinado assunto, o medo é uma consequência inerente. Muitos pacientes vêm até mim e falam: Bruno, eu diminuí carboidrato, diminuí doces, aumentei o consumo de gorduras, estou me sentindo muito bem, mas recentemente eu percebi que, depois daí começa uma lista de sintomas. Como por exemplo, eu fiz os meus exames, está tudo ótimo, mas a minha vitamina D está baixa. Será que é falta de carboidrato? Ou então, eu estou com dor de cabeça ontem e hoje, será que eu preciso de pão? Ou então, eu comecei a tropeçar mais na rua, será que é a minha alimentação que mudou? E por aí vai. Geralmente esse comportamento, esse medo irracional, acontece por falta de informação. Quando você não tem um entendimento correto dessa nova alimentação ou dessa nova dieta que você está seguindo. Então você tem que ter a autoconfiança e o comprometimento de colocar esses hábitos, esses novos hábitos alimentares em prática. E a única forma de você fazer isso é conseguindo informação, adquirindo cada vez mais conhecimento. Salvando raras exceções, a maioria dos problemas, entre aspas, que geralmente aparecem, não são relacionados à sua mudança de alimentação recente. Mas mesmo assim, o medo persiste. Então, eu parabenizo você por estar aqui vendo esse vídeo e adquirindo cada vez mais informação para mudar os seus hábitos de vida e os seus hábitos alimentares. E outra dica que eu te dou, muito preciosa, é você pegar as suas medidas, pegar o seu peso, pegar os exames antes de mudar a alimentação e comparar com depois que você mudar.
e você vai ver que todos eles vão melhorar. Suas medidas vão diminuir, seu peso vai diminuir e os seus exames nunca vão estar melhores depois de você mudar a sua alimentação de uma forma adequada. E outro ponto muito importante que eu trouxe nesse bônus aqui para vocês é a forma de como vocês devem falar com o seu médico e o seu nutricionista. Porque se você chegar em um profissional da área da saúde falando que está em uma dieta baixa em carboidratos ou alta em gordura ou coisa do tipo, coisa do gênero, muito provavelmente as chances são muito altas de que você vai ouvir muita besteira e não vai tirar nada proveitoso dessa conversa. Infelizmente, por motivos diversos, seja a correria do dia a dia ou a pura falta de interesse ou falta de curiosidade, muitos profissionais não se atualizam perante a melhor prática nutricional atualizada do mundo, nem nos estudos atualizados que estão saindo. E isso é um erro grave em qualquer profissão, mas se tratando em saúde humana, se tratando de vidas humanas, isso é ainda mais grave. E para piorar, as instituições que ensinam medicina ou nutrição não têm os seus materiais hiperatualizados. E os seus docentes, os seus professores, geralmente são arcaicos e ultrapassados. E isso faz com que o aluno já se forme com conhecimento totalmente ultrapassado e defasado. O que acontece é que tudo que você aprende no curso de medicina ou nutrição vai estar desatualizado ou totalmente errado após 5 anos da sua graduação. O problema é que ninguém te diz o que é que está errado e desatualizado. Então você tem que correr atrás e descobrir por si mesmo. E outra coisa que acontece é que esses rótulos como paleolítica, cetogênica e low carb têm sido muito utilizados pela mídia de uma forma errada e incorreta. Então, se você chegar falando que está fazendo um desses tipos de dieta, se o profissional for desatualizado, ele vai logo olhar com o estigma errado para a alimentação e não vai nem querer saber o que você está fazendo, de uma forma muito irracional. E no final, quem vai sair perdendo é você. O que você pode fazer é o seguinte: em vez de chegar para esse profissional e falar: olha, eu estou com enxaqueca há 2 meses e estou seguindo uma dieta low carb, mais baixa em carboidratos. Muito provavelmente, se esse profissional for desatualizado, ele vai dizer que a culpa é da falta de carboidrato, vai mandar você comer carboidrato de novo, o que não vai fazer nenhum sentido. Você pode pegar e botar em outra vertente. Você chega para eles assim: olha, doutor, eu estou com enxaqueca há 2 meses e já tirei açúcar, alimentos industrializados, processados e refinados da minha dieta e adicionei alimentos mais naturais e nutritivos, como carnes, peixes, legumes, verduras e castanhas. E aí mesmo assim ainda estou com enxaqueca. O que será que pode ser? Que médico ou nutricionista na face da terra vai dizer que uma dieta mais natural, com alimentos de verdade, alimentos nutritivos, como carnes, verduras, legumes, peixes e castanhas, e com menos alimentos industrializados, com açúcares refinados e processados, vai ser pior para a sua saúde? Se esse médico ou nutricionista disser isso para você, fuja desse profissional. E se você falar dessa forma para ele, muito provavelmente esse médico ou esse nutricionista vai chegar junto com você e vai averiguar o que tem de errado no seu estilo de vida que está fazendo com que você tenha a enxaqueca. Esses rótulos como cetogênica, paleolítica ou low carb podem vir cheio de estigmas e vai fazer com que você não tenha um debate racional. As pessoas às vezes são meio irracionais com esses rótulos. Então você tem que ter em mente que uma alimentação boa e saudável é baseada em alimentos naturais, que vieram da natureza, que nós sempre estivemos consumindo. Aí o cachorro me atrapalha, né? Sim, voltando. Alimentos naturais, que vieram da natureza, que nós sempre viemos consumindo ao longo da evolução humana. Então, temos que aumentar os alimentos naturais e diminuir os alimentos industrializados, processados e refinados, que não vão fazer nenhum bem para a sua saúde e vão desregular o seu metabolismo. E afinal de contas, se você não seguir essa alimentação mais natural, o que é que você vai seguir? Uma alimentação mais rica em produtos feitos pela indústria do que pela natureza? Isso é uma loucura, não existe. Nós podemos ver esse grave erro justamente pelos níveis de pessoas com obesidade, sobrepeso, diabetes, doença no coração, justamente porque nós temos hoje em dia, na nossa sociedade ocidental, sociedade moderna, um grande consumo de alimentos industrializados, processados e refinados. Isso causa um boom de doenças metabólicas no geral.
O que nós viemos fazendo como população até agora, obviamente não está dando certo. E nós podemos ter essa certeza pelos números que nós vemos, né? De pessoas com sobrepeso, obesidade, doenças diversas causadas justamente por esses alimentos industrializados. Então, a única alternativa que nós temos é mudar. E se for para mudar, vamos mudar para a direção certa. Bem, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma maneira, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que esteja querendo emagrecer de uma forma mais rápida, mais fácil e também ganhando saúde no processo. E também você pode estar me seguindo no Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas sobre dieta, alimentação e estilo de vida. Então me siga lá e vamos seguir juntos nessa jornada. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!